Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Chamas, diretor-presidente, e André Kubota, diretor financeiro e de relações com investidores. Para a sessão de Q&A, contaremos com o senior management da companhia. Esse evento está sendo transmitido pela internet via Zoom Webinar com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço ri.lwsa.tech, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides de apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba Informações Financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as afirmações contidas nesse documento, relacionadas às perspectivas sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento, são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico e proforma, e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela, informando seu nome e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Chamas, que iniciará a apresentação, e posteriormente ao Sr. André Kubota. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Obrigado e bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao call do terceiro trimestre da LWSA. Eu começo com a mensagem da administração. Minha apresentação, 4 grandes tópicos que eu quero cobrir. O primeiro deles é fundamental, uma das agendas mais importantes para a companhia, que é de aceleração de crescimento. E a gente teve um trimestre muito exitoso nesse sentido. Geração de caixa ou rentabilidade, acho que é um outro grande destaque do trimestre. A gente foi muito eficiente em transformar esse crescimento em resultado e principalmente geração de caixa. Terceiro tópico, foi um trimestre também muito relevante de entregas importantíssimas para os nossos clientes, especialmente pela evolução que houve no mercado de marketplace no Brasil, boas entregas que eu quero destacar. E, por fim, a agenda de simplificação organizacional e desinvestimentos. A gente concretizou no terceiro trimestre a venda de 2 ativos da companhia, muito focado na estratégia de foco em operações core nossas e, obviamente, desinvestindo daquilo que foge ao nosso core estratégico. Então, eu começo no slide número 5, com uma parte da explicação do crescimento da receita, que os fundamentos operacionais da empresa eles continuam se expandindo de forma muito sólida. Então, quando a gente pensa em GMV, a companhia fecha o terceiro trimestre, os nossos clientes, né, com GMV total de 20,3 bi, o que é uma expansão de 16,8% ano contra ano. Isso representa aproximadamente 20% de todo o mercado de e-commerce brasileiro. TPV, a operação de pagamentos, tem sido um outro motor de crescimento e aceleração para a gente. Então, fechamos o terceiro trimestre de 25 com 2,3 bi transacionados na nossa operação de PMEs em especial. A gente tem conseguido manter taxas próximas a 70% de penetração. Isso leva a gente a um crescimento ano contra ano de 14,9%. E um outro dado super relevante, que fala muito com a receita de subscrição de assinaturas da empresa, a gente fechou o terceiro trimestre com 200 e praticamente 205 mil clientes ativos na operação de e-commerce, o que é um crescimento de 7% ano contra ano e é uma aceleração contra o segundo trimestre, quando a gente divulgou um crescimento de 5% ano contra ano. Então, do ponto de vista operacional, a companhia evoluindo de forma muito saudável e sólida.
o que, movendo para o slide seguinte, leva ao resultado da receita. Então, fechamos o terceiro trimestre com mais um trimestre de aceleração de crescimento. Foi a melhor taxa de crescimento da companhia nos últimos 2 anos, tanto no consolidado quanto na operação de e-commerce. Então, no terceiro TRI, a gente expande o crescimento em 0,5 pontos percentuais no consolidado, então fechamos com 10,9, e no e-commerce uma expansão ainda maior de 1,2 pontos percentuais, fechando o terceiro trimestre com 16,6% de crescimento ano contra ano. Então, friso um crescimento calcado pela expansão dos indicadores operacionais e a melhor taxa de crescimento da companhia nos últimos 2 anos. Então, uma clara tendência aqui de aceleração, algo que a gente tem comentado recorrentemente como sendo uma prioridade estratégica do management. Movendo para o slide seguinte, agora eu passo alguns indicadores sobre rentabilidade, geração de caixa. Então, começo com o slide de rentabilidade em si, EBITDA. Fechamos o terceiro trimestre com 87 milhões de EBITDA. Foi o maior EBITDA nominal da história da empresa. A gente tinha tido no quarto trimestre de 2023 um EBITDA de 81 milhões. Então, fechamos agora com o maior EBITDA aí no terceiro trimestre, né? O que é uma expansão aqui de 18% ano contra ano. A margem EBITDA também muito boa, uma expansão de 1,4 pontos percentuais. Então, o terceiro TRI com 22,5% de margem EBITDA. E movendo para o slide seguinte, isso não apenas em EBITDA. A gente teve no terceiro trimestre uma geração de caixa operacional de 70 milhões de reais, o que somados aos 90 milhões que a gente tinha feito durante o primeiro semestre, nos leva a fechar então 9 meses de 2025 com uma geração de caixa operacional após CAPEX, então geração operacional real de 161,2 milhões, o que é uma margem comparada à receita líquida de 14,6. Então, financeiramente, um trimestre, eu diria, com grandes entregas. Aceleração de crescimento, um EBITDA bastante alto, e, obviamente, a conversão desse EBITDA em geração de caixa. Movendo para o slide seguinte, alguns comentários sobre entregas de produtos. Eu comentei sobre entregas relevantes no ambiente de social commerce e de marketplace. Então, fomos pioneiros, fomos com as nossas plataformas a primeira empresa no Brasil a disponibilizar nativamente para os nossos clientes. Então, por meio tanto do RP quanto da plataforma de e-commerce, conexão nativa e completamente integrada a 2 players super relevantes nesse ambiente de varejo digital, TikTok Shop e a Temu, que no slide seguinte mostra o quanto isso é uma parte fundamental da nossa estratégia. A companhia conta hoje com mais de 30 canais de vendas, ou marketplace, social commerce, quer que seja, completamente nativos, integrados aos nossos produtos. Eu reforço porque esse é um dos grandes pontos de fortaleza dos nossos produtos. A digitalização do PME, fundamental, e ajudá-los a venderem mais e se organizarem na complexidade que o mundo digital, principalmente de e-commerce, oferece, é uma grande fortaleza. Então, hoje a gente conta com mais de 30 canais, aí estão todos os logos relevantes de e-commerce. Então, nós ajudamos nossos clientes a fazerem sua própria operação de e-commerce, B2C, mas, obviamente, não só. É também importante que a gente provenha aos nossos clientes a capacidade de se conectarem nativamente a todos os canais de vendas possíveis e não só se conectarem, que isso esteja completamente integrado ao produto. Quando eu penso em emissão fiscal, quando eu penso em orquestração de estoque. Então, no fundo, é a solidificação da nossa estratégia de orquestração da presença digital de PMEs no Brasil, com 2 importantes players chegando no Brasil agora, TikTok Shop e Temu. Mais um comentário sobre produtos, algo super relevante para a gente também. Temos falado muito sobre a importância estratégica de serviços financeiros numa lógica completamente integrada aos nossos produtos, e a gente teve o lançamento agora no terceiro trimestre da conta digital no Bling, o que é super relevante quando a gente pensa na experiência de uso do próprio RP, na facilidade de gestão financeira que o RP tem quando ele é muito bem integrado a um serviço, a um sistema mais amplo, como o de conta digital, o que obviamente expande nossa capacidade de monetização também por meio de serviços financeiros. Mas gosto de dizer que não é esse o fim. Isso aqui sim é uma parte de uma estratégia muito mais ampla de um ecossistema digital que permite aos PMEs se gerirem e orquestrarem suas finanças num único produto. Então, uma outra entrega super relevante do trimestre. E, por fim,
No terceiro trimestre, a gente concluiu a venda de 2 ativos da companhia, Squid e a carteira da Nexus. Esses são movimentos estratégicos super coerentes com aquilo que eu tenho dito, que é a companhia, para acelerar crescimento, para ganhar rentabilidade, tem alocação de capital e foco nos produtos core, naqueles produtos que fazem parte do nosso planejamento estratégico. Isso passa, obviamente, também por pensar em desinvestimentos. E foi o caso que nos levou a tomar a decisão de venda tanto da Squid quanto da Nexus. Comentando sobre cada um deles, a Squid, a operação foi concretizada em outubro de 25, a gente comunicou ao mercado por meio de um fato relevante. Foi um ativo vendido por 45 milhões de reais, 20 milhões dos quais nós recebemos no closing, e os remanescentes serão parcelas anuais agora a partir de 2026 corrigidas. Essa venda trouxe um impacto contábil não caixa, então eu já passei pelo caixa e a geração de caixa de 70 milhões no TRI, mas volto a frisar, essa venda gerou um impacto contábil que é não caixa, de 287,6 milhões de reais no resultado do terceiro trimestre. Por isso, obviamente, o Kubota depois à frente vai falar mais sobre os financials. O prejuízo do período é decorrente da realização desse impacto contábil da venda da Squid. E importante dizer também que essa venda ela gera um ativo fiscal para a gente de 117 milhões de reais. E a gente vai falar um pouco sobre isso depois de geração de caixa. Os M&As em si trouxeram benefícios fiscais por meio do Goodwill e de PPA, como a gente tem amplamente divulgado, e tem sido uma das alavancas de otimização da geração de caixa da companhia, e essa é uma venda que também traz um ativo dessa natureza. Segunda venda concretizada no período é a carteira da Nexus. Essa é uma operação menor, mas também importante nessa agenda de foco estratégico e de simplificação organizacional. Então, a operação, o signing dela foi em agosto de 25 e o closing previsto agora para ocorrer em novembro de 25. É isso, agradeço e eu passo agora a palavra para o nosso CFO, André Kubota. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado Rafa, obrigado pela presença. Vou passar um pouco aqui pelos principais indicadores financeiros, começando pela receita líquida do terceiro trimestre de 2025. A gente, como o Rafa comentou, a gente teve uma aceleração do crescimento para 10,9% de crescimento ano contra ano, atingindo 387,4 milhões de reais, sendo que o segmento commerce cresceu ainda mais, em 16,6%, atingindo 283,4 milhões de reais, com as receitas de assinatura tendo um crescimento ainda mais forte, em 20,3% ano contra ano. O segmento de Beyond SaaS ele teve uma redução de 2,1% ano contra ano, também impactado por um crescimento, ou por um decrescimento, na verdade, da carteira que foi vendida agora da Nexus, né? No entanto, um segmento que expandiu margem teve um crescimento, como eu vou mostrar no slide a seguir. No número consolidado de EBITDA, no próximo slide do terceiro trimestre de 2025, o número ajustado pelos efeitos não caixa da venda dos ativos do trimestre atingiu 87 milhões de reais, uma margem bastante robusta de 22,5%, com um crescimento de 18,1% ano contra ano, e como o Rafa comentou, o melhor EBITDA trimestral já apresentado na história da empresa, com o segmento commerce crescendo 21,9%, também expandindo margem para 20,5%, e um Beyond SaaS, mesmo com uma receita praticamente igual ao do ano passado, apresentando um crescimento de 11,4%, com uma melhoria e expansão de margem para 27,9%. E acho que super importante destacar uma conversão desse EBITDA para caixa. A gente teve o melhor trimestre e o melhor 9 meses acumulado de fluxo de caixa e geração operacional de caixa, atingindo 70,5 milhões de reais no trimestre, nos 9 meses acumulados 161,2 milhões, em parte, obviamente, pela melhoria, eficiência operacional, expansão de margem e crescimento da empresa, mas também da eficiência operacional, tanto de capital de giro quanto de eficiência fiscal, dado as amortizações e o aproveitamento de imposto de renda dentro da companhia. E, por fim, com essa forte geração de caixa, a gente continua fazendo uma alocação bastante consciente e dando retorno aos nossos acionistas, sendo que em 2025, desde janeiro até outubro, a gente já distribuiu 75,6 milhões de reais para os nossos acionistas via recompra de ações de 47 milhões de reais do programa que foi aprovado em fevereiro desse ano e 28,6 via dividendos. Acho que é importante mencionar que a gente submeteu uma proposta de distribuição adicional
via redução de capital de 140 milhões de reais e que, seguindo os trâmites regulares e normativos, a gente tem uma expectativa de pagamento previsto para fevereiro de 2026. E com isso, a gente finaliza a apresentação e abrimos as questões aí para os analistas. Gostaria de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Farias, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, parabéns pelos resultados. Eu queria explorar um pouco os componentes da aceleração e-commerce, separando ali no aumento que a gente viu importante na base de clientes, entender um pouco aqui, se vocês puderem dar mais detalhes nessas iniciativas, e também o aumento de ARPU, né? Pelo que a gente viu aqui, o GMV foi um fator que contribuiu bastante. Mas também queria entender se outros fatores também contribuíram e também, especialmente, entender se vocês consideram esse trimestre atipicamente positivo ou vocês veem essa tendência continuando ali para o Q4 e para os trimestres seguintes. Muito obrigado. Fala, Gustavo, bom dia. Rafael falando, tudo bem? Obrigado pela pergunta e pelas palavras. Vamos lá. Sobre a dinâmica de aceleração. Eu gosto de lembrar que a gente tem uma monetização na companhia que ela é um componente, componente de diversas variáveis, né? A gente tem, obviamente, dentro do business de subscrição, quase metade da receita do commerce. Então, aqui os dois pontos que você traz, né? Que é crescimento de base e a capacidade nossa de melhorar a precificação ARPU é um componente relevante. E a gente tem componentes que são transacionais, baseados exclusivamente em monetização do transacional dos nossos clientes. São essas as três componentes que compõem a dinâmica de crescimento. Pensando em cada um deles, e depois eu convido os demais VPs aqui a contribuírem com o que acharem relevante, mas passando por partes, né? Crescimento de base foi super importante, a gente tem tido um cuidado muito grande em criar dinâmicas de precificação e captação de clientes que sinergizam nossa forma de organização. É uma empresa que ao longo desses últimos 12, 18 meses, repensou muito da sua forma de go-to-market e de organização em jornadas de clientes. Então, essa forma de organização tem nos permitido ser mais eficientes na captação de clientes. Estratégias de pricing também correlatas e, obviamente, a nossa capacidade de fazer upsell e cross-sell e monetização incremental, LTV/CAC no fim do dia, ela é um componente importante. Então, como a gente tem expandido nossos produtos integrados, pagamentos volta a ser um vetor importante de monetização e crescimento. A penetração com serviços logísticos, tudo isso tem nos feito conseguir otimizar essa combinação, o que obviamente não tem um fator isolado que traz, mas a estratégia em si tem sido sólida e tem nos permitido ser mais consistentes na captação de clientes. O que, por consequência, traz o segundo ponto, que é a ARPU. A ARPU aqui é uma combinação de capacidade de cross-sell e upsell, mas, ao mesmo tempo, uma companhia que também tem se posicionado com produtos para clientes maiores, né? Então, é uma combinação de melhor monetização do SMB e também produtos que a gente tem hoje dedicados a clientes maiores, que tem nos feito conseguir monetizar melhor a base de clientes por expansão de ARPU. São dois componentes super relevantes. E aí, quando eu penso no transacional, eu só friso porque a gente tem tido bons êxitos na estratégia de serviços financeiros, especialmente em pagamentos. Vocês viram que o TPV, eu comentei, a gente teve uma expansão de quase 15%, a receita em si cresce, a gente não teve expansão de custos financeiros, então é uma otimização, né? É uma melhor forma da gente monetizar o transacional dos nossos clientes por meio desses produtos que complementam a estratégia da subscrição em si. Então, essa é uma combinação, Gustavo, que tem trazido a gente para um patamar melhor de crescimento. Então, eu diria que são os grandes pontos. E aí, para a tua segunda pergunta, não há nessa evolução que a gente tem trazido ao longo dos últimos 3, 4 trimestres, nenhum ponto que eu diria que operacionalmente seja fora da curva ou que tenha sido
algo pontual que nos trouxe a melhor resultados, tá? Aqui, obviamente, é um planejamento estratégico muito claro, uma disciplina de execução grande e um foco no nosso cliente na forma como a gente pensa orquestração de jornada, go-to-market e integração de produtos. Esses efeitos combinados têm feito com que a gente progressivamente tenha melhorado nossa operação. E aí os indicadores operacionais, acho que trazem isso com clareza, os financeiros, receita, rentabilidade e geração de caixa por consequência. Então, eu diria que é uma combinação de fatores que estrategicamente tem nos levado a progressiva melhora da empresa. Não, tá super claro. E talvez um follow-up. Essa, esse aumento que vocês têm visto, tanto de clientes e de ARPA, vocês têm visto isso ao longo de todos os segmentos, ou tem algum ou alguns que puxaram esse desempenho mais positivo no trimestre? Obrigado, Gustavo. Continuo aqui. Como a gente, nesse número que eu passo ali de 204, quase 205 mil clientes, aqui a gente está falando do segmento de varejo, num certo sentido, para PMEs, né? Pela dinâmica em si. Quando eu falo em ARPA, obviamente, clientes maiores contribuem, mas não se refletem especificamente na base de clientes. Base de clientes aqui, eu estou dizendo essencialmente de subscrição de plataforma e sistema de gestão, cuja a vasta maioria são varejistas PMS. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Imagina, Gustavo, obrigado você pelas perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Chagas, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelo resultado e pela consistência. Aqui do meu lado são duas perguntas. A primeira é sobre esse ritmo de adição bruta, né? Acho que vocês estão com um ritmo bom ali. Eu queria entender um pouco mais, que vocês citam essas iniciativas micro, né? Eu queria entender, assim, o que foi o impacto de iniciativa micro para levar essa retomada e o que foi o impacto de competição e se eventualmente vocês estão ganhando share. E a segunda pergunta é voltando ali naquele ponto de receita de e-commerce, que hoje o mix ali está meio a meio, né? Subscrição e uma parte transacional. Eu queria entender como é que vocês olham para frente, talvez 5 anos para frente, como é que você vê esse mix entre receita de subscrição e transacional? Se eventualmente vocês conseguem ver uma receita transacional ganhando mais share, com um attach rate maior, com todas essas iniciativas que vocês estão fazendo e essas alavancas que vocês estão utilizando. Obrigado. Luiz, bom dia. É o Williams aqui. Eu vou responder sua primeira pergunta, né? Fico responsável pelo Commerce PME. E falando um pouquinho, então, mais no detalhe, né? Trazendo essa visão de que a gente vem fazendo um trabalho já há alguns trimestres muito focados em reprecificação, reempacotamento, né? Mudando um pouco a forma que a gente vende os planos. Então, isso é um trabalho não pontual, né? Ele é um trabalho evolutivo e trimestre a trimestre a gente vem trazendo resultados. Eu acho que agora a gente trouxe inclusive um resultado, né, mais representativo. Então, parte dessa melhoria tende a ser resultante desse trabalho de empacotamento, né? Mudamos planos, tanto em plataforma quanto RP, mudamos a forma que o cliente faz para evoluir o seu valor mensal de acordo com quanto ele mais usa, tá? E muito atrelado ao sucesso que esse cliente está tendo. Então, é uma estratégia que está sendo vencedora, né, e positiva, porque ela não leva um incremento de preço por si só. O preço vai subir se o cliente estiver tendo um sucesso, isso ele vê valor em estar contribuindo e pagando um pouco mais, né? Por isso que isso não tem afetado o nosso churn. Então, é um reempacotamento que tem sido bem positivo. E um outro fator que a gente está também já de forma estruturante, né, alguns trimestres, investindo muito na entrada, né, desses clientes, no onboard, né? Então, também tem um fator aqui de empacotamento. Nós lançamos planos de entrada mais agressivos, né, mais é, é, teoricamente mais permissivos, né, onde o cliente consegue usar um pouco mais o software, numa estratégia mesmo de degustação e aprendizado com a plataforma, né? Então ele paga um valor menor e ele tem mais recursos para justamente nessa fase de onboarding, onde ele está começando a usar o software, ele consiga usar o máximo do software e aí quando ele tiver sucesso, ele é reprecificado
né? E aí ele pode, então, mudar de plano. Então, além de ter o crescimento do ARPU, aqui a gente está falando um pouco mais de dar capacidade e liberdade para ele conseguir fazer o onboarding da loja. E junto a isso, a gente tem também demonstrado nos calls anteriores o nosso investimento em ferramentas de AI que atuam principalmente nesse estágio de montagem da loja virtual ou configuração também do seu software de gestão, né, do ERP. Então, nesse momento crucial, que é quando o cliente está iniciando com a gente tem colocado bastante soluções para ajudar ele a configurar o layout da loja, cadastrar produto, fazer otimizações do seu catálogo para SEO. Então, tudo isso está fazendo com que a gente comece a ver números melhores de, né, inauguração de loja, que é quando aquela loja começa de fato a vender, estar pronta para o mercado, né? E, consequentemente, isso gera o que a gente está vendo do incremento de base de assinantes, né? Então, eu acho que é um pouco desse mix de empacotamento, de planos mais atrativos para início, um foco grande em onboarding e tecnologia para ajudar o cliente a lançar a loja, tá joia? E aí eu vou complementar a segunda pergunta e depois eu passo para o Rafa, para o Scarpa falar um pouquinho, né, do aspecto de receita, recorrência e transacional, né, de assinaturas e transacional. E assim, a gente entende que o nosso mix hoje, ele é realmente não dependente do transacional, a gente tem todo esse fator que leva o cliente a ter as receitas de assinatura, mas cada vez mais o fator transacional tem se destacado, porque a gente tem trazido para o cliente uma integração mais soft, né? O que a gente fala muito de incorporar na vida desse cliente os demais serviços, né? Como o próprio Rafael trouxe no call de resultados, a conta digital dentro do RP, do Bling. A gente tem resultados também muito positivos no share de pagamentos dentro da plataforma de e-commerce. A gente tem avançado com logística. Então, todas essas receitas transacionais, elas tendem a crescer mais, né? Elas podem crescer num ritmo maior do que as assinaturas, pelo nosso avanço na experiência do cliente, pela forma que nós estamos trazendo o transacional para dentro da experiência unificada que o cliente tem com a plataforma, né? Então, ao ponto que ele passa a ter uma conta digital dentro da gestão do RP, ele vai fazer mais transações, ele vai gerar mais receita que antes ele fazia de uma forma não tão otimizada. Então, é mais dar um pouco dessa visão de produto, que o produto vai colaborar com esse crescimento, né? E aí eu passo para os demais poderem também compartilhar um pouco a visão. Oi, Williams, obrigado. E foi legal que você falou sobre conta digital. Eu já passo a palavra para o Scarpa, mas é só reforçando o teu ponto para o Luiz, olhando estrategicamente, né? E aí pensando inclusive no ambiente global de softwares como os que a gente oferece, os componentes transacionais eles tendem a ser mais relevantes no total da receita da companhia, né? Óbvio, isso passa por uma dinâmica de bundling, pricing bem orquestrada e o componente relevante o serviço financeiro acaba sendo deles o mais importante, né? Hoje a gente tem uma estratégia, eu diria, bastante exitosa para processamento de pagamentos. A gente tem taxas de penetração de 70% na operação de PMEs, que sustentou uma parte dessa aceleração do crescimento e mais do que isso, né? Mostra como a gente consegue integrar as ferramentas muito nativamente, mas temos dito há muito tempo que a estratégia de serviços financeiros ela vai muito além de pagamentos, né? Para isso é necessária a construção de produtos que permitam uma jornada muito mais ampla, para capturas de cash in, cash out, obviamente, e monetizações complementares de forma muito integrada e nativa no software. Mas eu vou deixar até para o Scarpa comentar um pouco sobre novos produtos que a gente tem pensado aí a despeito do lançamento da própria conta digital. Oi. Luiz, bom dia. Marcelo Scarpa aqui falando. Bom, seguindo aqui o ponto do Rafa, acho que a gente está sendo bem exitoso aqui na nossa tese de Embedded Finance, né? A gente com crescimento aqui do TPV bastante relevante, penetração, né, na base, principalmente PME aqui próxima de 70%. A gente vem numa dinâmica boa de antecipações recebíveis para esses clientes, né, uma melhor conversão, melhor penetração, né, uma melhora em geral da eficiência aqui da nossa tese de pagamentos. A gente tem também na parte de banking aqui, né, importante frisar, né, o lançamento da Bling Conta. Isso traz uma gestão financeira
mais fluida para os nossos clientes, né, embedada dentro da plataforma. Então, a gente está no roadmap aqui de aceleração dessa parte do banking, né, colocando novos serviços. E, por fim, a parte de crédito, que acho que é um grande catalisador aqui de resultado para a companhia. A gente vem testando alguns produtos aqui, o que a gente está chamando aqui de crédito contextualizado. Então, a gente lançou recentemente aqui, né, uma operação junto com o nosso parceiro logístico aqui da Melhor Envio, que é um pós-pago para os clientes. Então a gente está testando esse produto e as primeiras leituras aqui estão sendo muito positivas. Outro crédito contextualizado também é o financiamento de mídia para os clientes da Tray, né, do PME também, um crédito focado aí para a utilização do cliente. E também no roadmap aqui para o final do mês, início de dezembro, a antecipação alavancada de recebíveis, né? A gente já tem uma operação robusta aqui de antecipação de recebíveis, a gente vai começar a pilotar também uma alavancagem dessa antecipação. Então, né, como o Rafael falou, muito na tese do Embedded Finance, como que a gente coloca os serviços financeiros embedado aqui na jornada do cliente e pelos os primeiros resultados, e principalmente aqui de pagamentos, a gente vem, né, colhendo aqui frutos bastante importantes, tá? Obrigado, pessoal. Resposta muito completa aqui. Bom dia. E parabéns pelo resultado novamente. Obrigadão, cara. Um abraço. Valeu. Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Clara Infantozzi, do Itaú. Por favor, pode prosseguir. Senhora Maria Clara, seu áudio está aberto e a senhora pode prosseguir com a pergunta. Nossa próxima pergunta vem da senhora Victoria Antonello, da JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é perguntando um pouquinho de outlook para o futuro, né? Então, a gente viu a subida de ARPA, essa subida no número de adição de clientes, e eu queria saber qual que deveria ser o outlook para o futuro, né? O que que a gente deve esperar de ARPA, se deve continuar subindo acima da inflação para os próximos trimestres, e se esse nível de adição de clientes ele deve ser considerado um novo patamar, né? Considerando as mudanças que vocês fizeram. E a próxima pergunta é sobre GMV de lojas próprias. Então, vocês mencionam no release que teve uma melhora durante esse trimestre, né? Queria saber se vocês poderiam falar qual foi a taxa de crescimento para setembro e o que que a gente pode esperar para essa linha no quarto trimestre. É isso, obrigada, pessoal. Oi, bom dia, Vitória. O André Kubota aqui falando. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vou começar pela primeira. Então, assim, falando um pouco sobre o futuro, o que a gente tem sempre falado, né? Assim, acho que estruturalmente a gente está no mercado que ainda tem uma tendência de crescimento de longo prazo bastante forte, né? Então, a penetração do digital e desse crescimento do e-commerce, a gente acredita bastante que tem um potencial de penetração adicional. A gente está cada vez mais, acho que, evoluindo os produtos, integrando as nossas plataformas e serviços para participar da jornada do cliente de uma forma mais fluida, né? E isso cria um valor adicional para o cliente, tá? Então, quando a gente olha o ARPU, a gente não faz aumento de preço por aumento, né? A gente faz isso concomitante ao crescimento do próprio cliente e ao valor que a gente gera ao cliente, tá? Então, assim, a gente entendendo que os clientes com as nossas soluções, ele continua evoluindo, ele consegue acelerar a venda, ele consegue entrar com certo GMV e ao longo do tempo ele cresce dentro da nossa plataforma. Então, a resposta para a sua pergunta de crescer acima da inflação, a gente acredita que sim, é possível, porque a nossa plataforma continua gerando valor para os nossos clientes e eles conseguem crescer. Sobre a adição de clientes, acho que, de novo, né, difícil dar uma tendência de longo prazo, mas assim, essas melhorias que a gente está fazendo nos nossos produtos, acho que é uma evolução contínua e vai empilhando, né, diversas iniciativas que vão complementando e melhorando o nosso produto. Obviamente que se a gente olhar numa janela longa, estruturalmente tem um produto bastante melhor, mas essa evolução, de novo, ela é contínua e vai empilhando melhorias ao longo do tempo, e a gente entende que essa dinâmica deve continuar ao longo do tempo, tá? Então, mudando aqui para a segunda pergunta sobre GMV, né? A gente não está dando nenhum disclosure específico, né, mês a mês,
mas obviamente o que a gente comentou julho realmente foi um mês mais fraco para a gente, tá? E aí a gente pode até discutir os impactos, mas o agosto foi melhor do que julho e setembro foi melhor do que agosto. Então o número específico a gente não está dando, mas obviamente ele é melhor do que essa média do trimestre consolidado, tá? E olhando um pouco para frente, acho que entrando um pouco mais já no outlook mais de talvez de curto, médio prazo, a gente está olhando um outubro que na nossa visão cada vez mais, acho que a Black Friday está se consolidando, né, no país. Os clientes eles têm, obviamente, talvez aguardado essas ofertas dos lojistas e do varejo para concentrar um pouco as compras ao longo de novembro ou ao longo da semana ou da Black Friday especificamente. Então, outubro, já de acordo até com a nossa perspectiva, ele é um mês um pouco que os clientes estão segurando, mas a tendência, de novo, acho que é continuar um pouco mais ou menos a tendência que a gente viu ao longo do trimestre. Não sei se endereçou especificamente as perguntas, mas é um pouco dessa forma que a gente está olhando. Perfeito, super claro. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luca Brendim, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por receber minhas perguntas. Eu também tenho duas aqui do meu lado. A primeira, com relação à alocação de capital, se vocês puderem dividir aqui um pouco com a gente. Primeiro, se vocês ainda veem espaço para desinvestimentos, ou se as coisas que vocês achavam que tinha espaço para vender já foram as vendidas nesse último movimento. E, em segundo lugar, olhando para frente, se vocês veem espaço para novos investimentos ou M&A em algumas verticais específicas, ou se o foco dessa geração de caixa deve seguir sendo realmente a distribuição para acionista, como a gente acabou vendo esse ano. E uma segunda pergunta, se vocês puderem passar para a gente um update mais específico sobre o Wake, de como tem sido o crescimento e também como vocês estão vendo a estratégia do segmento para o futuro, seria muito bom. Obrigado. Oi, Luca, bom dia. Rafael, novamente, obrigado pelas perguntas. Começo falando da primeira e depois eu passo para o Alessandro Gil, ele fala mais, dá um update para todos de Wake, acho que é até legal o espaço para isso. Então vamos lá, começando sobre a estratégia dos investimentos, né? O que nos fez tomar essa decisão de 2 desinvestimentos, eu até reforço o que eu trouxe na apresentação. Disciplina na alocação de capital e foco estratégico, então foram ativos que a gente considera que não se encaixavam nas prioridades estratégicas e por isso eram os ativos prioritários para desinvestimentos. A gente não tem hoje na companhia nenhum outro movimento estruturante que deva ser feito de desinvestimento em si, então eu diria que aquilo que era fundamental para que a gente tivesse maior disciplina de alocação de capital e de foco estratégico foi executado. Pensando na disciplina de alocação de capital, olhando para frente, a gente tem gerado caixa excedente, vocês viram esse trimestre, foram 71 milhões de caixa gerados, nos 9 meses são quase 160 milhões. A companhia, nesse momento, não tem foco em novos investimentos por meio de M&A, então a agenda de M&A, eu digo que ela foi muito exitosa no que a gente construiu na janela de 2020 e 2021, com o IPO e com o follow-on, e as aquisições que aconteceram ao longo dos 3 anos, acho que toda essa robustez de companhia hoje, nossa relevância no mercado digital, mercado de e-commerce, varejo, ela é egressa dessa disciplina na execução dos M&As, mas hoje todo o planejamento da companhia se dá em melhor monetização, rentabilização e crescimento por meio das integrações das jornadas e dos produtos em que a gente investiu. Então, o foco da companhia se dá sobre os ativos que temos dentro de casa. Então, M&A não é uma pauta de curto prazo para a LWSA. E, por fim, sobre o Wake, aí eu passo a palavra para o Ale. Ale, você pode pegar, por favor? Opa, tudo bem, Luca? Bom, obrigado pela pergunta. A gente continua a nossa jornada de maneira bastante sólida, olhando clientes médios e grandes, assim, especialmente os que têm um papel importante na omnicanalidade. Acho que a aquisição da Síntese, logo no começo da nossa jornada, né, que hoje é o nosso Wake OMS, foi, acho que uma vitória bastante importante. Isso tá fazendo com que a gente venha tracionando de maneira bem positiva nesses segmentos. Acho que a gente tem feito
uma estratégia de go-to-market, de olhar segmentos, conseguir fazer um excelente trabalho em segmentos específicos e depois ir migrando para outros segmentos. A gente tem feito um trabalho incrível em moda, especificamente, onde a gente tem as marcas do grupo Icon, né, Shop Together, que Vestir, que talvez sejam as maiores marcas de multimarca, né, várias de multimarca online do Brasil. A gente acabou de subir Shoulder com um trabalho incrível, um case de sucesso, com resultados bem positivos do lado deles. A gente tem lá em Brands, Gregory, Blue Man, uma série de marcas nesse segmento. A gente tem avançado de maneira bem efetiva no mundo da moda. A gente começa a fazer um trabalho também explorando uma canalidade em outros segmentos, como de materiais para construção. A gente tem começado a ter tido algum êxito em farmácias. Então, a gente tem focado esforços em segmentos, criando cases, fortalecendo a omnicanalidade, evoluindo a plataforma para trazer mais eficiência para os nossos clientes, né? Nosso front, nosso CMS tem trabalhado de uma maneira muito eficiente para trazer bastante tráfego orgânico, mais velocidade para a marca. A gente tem trabalhado com algumas questões de inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento do próprio CMS e efetivamente trabalhar melhor as alocações de estoque, que para os clientes do nosso porte faz bastante diferença em termos de alocação de inventário e de lucratividade. Tá? Super claro, obrigado pelas respostas. Boa. Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Clara Infantozzi, do Itaú. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo resultado e desculpa pelo meu problema no microfone, espero que vocês estejam me escutando. Eu queria mudar um pouco de assunto, explorar um pouco da Bionline. Então, vocês trazem, né, uma novidade, a continuidade no processo de otimização das soluções da BU. Será que vocês podem comentar um pouco sobre como vocês enxergam as perspectivas de crescimento da Bionline olhando para os próximos anos? Vocês enxergam que tem mais oportunidade para seguir otimizando o mix de soluções? Existe oportunidade para eventualmente impulsionar cross-sell com e-commerce? Queria escutar um pouquinho da cabeça de vocês nesse sentido. Obrigada. Bom dia, Maria Clara. Desculpa, aqui é o Igor, Bionline. Eu vou puxar essa. Deixa eu ir por partes aqui. Sobre a questão do resultado de receita, a gente continua naquela agenda de médio e longo prazo sobre otimização e rentabilização de alguns contratos, né? O Rafa comentou ali na apresentação sobre a movimentação que a gente fez sobre Nextios, que é um capítulo desse projeto, né? Então, a Nextios exemplifica a nossa estratégia de levar a rentabilidade desse segmento por meio da otimização de alguns contratos, especificamente em contratos um pouco maiores, cuja rentabilidade fica um pouco distante do que a gente entende que seria ideal para o segmento. Então, a gente continua nessa agenda e a gente ainda vê perspectivas de melhora para frente, Maria. Então, diria para você que nos próximos trimestres nós ainda vamos enxergar a rentabilidade aparecer em detrimento de crescimento. Essa é a nossa estratégia para esse segmento. Tá? Falando um pouquinho para frente, te dando um pouquinho mais de cor sobre portfólio e etc., a gente tem feito alguns investimentos no segmento, especificamente no mercado de nuvem. Né? A gente comentou alguns trimestres atrás, no último trimestre, para ser mais específico, sobre o lançamento do Local Web Cloud. A gente continua fazendo alguns investimentos e a gente aposta que esse pode ser um produto de uma alavanca bem interessante para frente. Ele ainda não foi lançado, tá? A gente ainda está em período aqui de soft launch com alguns clientes, a gente está executando algumas operações do grupo em cima dessa plataforma e está indo super bem. A gente quer lançar um produto absolutamente robusto e seguro para o mercado, então a gente está fazendo todos os testes possíveis aqui para poder fazer esse lançamento em algum momento aqui do início do ano. Mas esse é um exemplo, Maria, de como, mesmo com um processo de médio e longo prazo de rentabilização
e de a migração desses contratos, a gente ainda continua enxergando oportunidades de investir nesse mercado, porque quando a gente fala de infraestrutura no mercado brasileiro, infraestrutura de TI no mercado brasileiro, ainda existe muita oportunidade de digitalização e de produtividade, né? A gente olha indicadores como, por exemplo, qual o tamanho do mercado de nuvem no Brasil. A gente está falando de um mercado de entre 3 e 4 bi de dólar, é muito grande. Então, qualquer penetração nesse mercado pode trazer para a gente belos upsides em termos de receita. Então, a gente continua acreditando que tem espaços, que a gente encontra, sim, oportunidades nesse segmento, porém, a gente não vai trocar nossa estratégia de rentabilização por uma estratégia de growth desenfreada. Não é a nossa estratégia, não é assim que a gente enxerga esse segmento, e é assim que a gente vai continuar pilotando para frente o BeOnline. Tá? Tá ótimo, obrigada. Lembrando que, para fazer perguntas, elas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seu nome serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e retornamos a palavra para o nosso CEO, Rafael Chamas, para as considerações finais. Bom, gostaria só de agradecer a todos pelo interesse na companhia, pela participação no call. E é isso. Muito obrigado e um bom dia a todos, pessoal. A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.